falar de moda e estilo. Por aqui a gente sempre traz inspirações de looks, né, para várias ocasiões, mas você sabe o que não usar no ambiente de trabalho? Camila Tejo tá de volta aqui para explicar pra gente. Bom dia, Camila. Bom dia, Bruna. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Detalhe, deixa eu dizer que eu vi esse conteúdo no Instagram dela. Eu disse, eu quero no Mulher Demais, porque tem gente que não sabe. Não faz a mínima noção. Pois é, né? Tem gente que não sabe o que usar e também o que não usar, né, Camila? Camila trouxe aqui algumas inspirações pra gente e um conteúdo super completo. Então a gente já solta aqui na telinha essa montagem, porque aqui ela vai dar várias dicas de uma vez só, né, Camila? Exatamente. O que é que a gente precisa lembrar em relação à nossa imagem profissional? Quando a gente está trabalhando, a gente está representando a empresa para a qual a gente trabalha. Então a gente precisa representar os valores, o que aquela empresa deseja. Por isso que muitas empresas ainda trabalham com o chamado dress code. Seriam regras ali de vestimenta para os funcionários. Após a pandemia, a gente teve uma flexibilização desse dress code. Porém, a gente precisa ter atenção de que flexibilização não é permissividade excessiva. Sim. Não é porque é flexibilizado que a gente pode usar tudo no ambiente de trabalho. A gente precisa ter esse cuidado. E após essa flexibilização, a gente percebe que a gente já consegue inserir outros elementos no ambiente de trabalho, como, por exemplo, o tênis, a saia. Pode ser uma saia um pouco mais curta, mas sempre ali no mínimo na altura do joelho, para respeitar o ambiente profissional. Os sapatos baixos, as cores muito presentes também, looks mais coloridos, mas a gente também tem empresas que pedem um pouco mais de formalidade mesmo assim. Claro que existem funções e funções, Exato. né, Camila? Claro que aqui a gente também precisa avaliar o nosso clima. Isso. Às vezes está chovendo bastante, outras vezes um sol escaldante, né? Então a gente precisa fazer esse equilíbrio, Esse equilíbrio, né? Exatamente. A escolha dos tecidos, A escolha dos modelagem. tecidos, modelagens, as cores vão influenciar bastante. Se vocês perceberem, nesse último look a gente tem cores extremamente claras. Num dia de chuva não é muito ideal, porque vai acabar sujando a calça, o sapato e tudo mais. Mas num dia de muito calor pode ser uma opção. Entendi. Tem alguma cor que você diria assim, ó, de jeito nenhum no ambiente de trabalho? Porque assim, a gente precisa falar também que as cores comunicam. Inclusive, essa semana eu pedi uma ajuda pra ela, porque eu disse, eu não sei o que usar, então me ajuda. Porque a gente muitas vezes não sabe que mensagem a gente está passando com aquela determinada cor, né? Exato. Se você trabalha num ambiente muito, muito formal, como por exemplo bancos, tem alguns bancos que ainda não permitem esse extremo colorido, tribunais de justiça, escritórios de advocacia, então opta sempre por usar mais os neutros. Então a gente tem azul marinho, preto, bege, cinzas, evita cores muito intensas, como a gente vê nesse segundo look, assim, ou combinações entre elas, porque a gente vê que essa combinação é super intensa. Certinho. Vamos passar para a próxima montagem? Vamos lá. Para você trazer mais orientações pra gente também. Aqui eu optei também por trazer a presença do tênis, né, em dois looks, tanto a saia como o tênis, presente em ambientes um pouco mais informais. Aqui a gente, no terceiro exemplo, a gente tem uma opção de sensualidade permitida, assim, o máximo que a gente vai ter é realmente esse decote assimétrico, nada de excessividade em termos de sensualidade. Às vezes o pessoal acaba perdendo um pouquinho a mão e passa da sensualidade para a vulgaridade. No ambiente de trabalho não tem a menor opção. Não dá, né? Certo? E aqui também a gente tem um colorido, mas aqui fica também para ambientes mais criativos, como agências de publicidade, pessoal que trabalha com marketing, jornalismo, é uma opção também. Joia demais. Adorei tudo, inclusive essa junção aqui, que, por exemplo, essa segunda foto, se a moça tivesse com um escarpão, já seria outra proposta, Já, né? completamente. Já estaria no extremamente informal, né? Ela deu uma quebrada, digamos assim, no formalismo, através do uso do tênis. Certinho. Agora, inspirações corretas. Foi o que a gente passou pra você aqui, que Camila trouxe pra gente. Inspirações do que você deve fazer. Isso. Agora, do que não fazer. Vamos mostrar aqui para o pessoal? Vai falando pra gente, Camila. Lembra dos excessos que eu falei? Certo. Pronto. Então, excesso de descuido, cabelo molhado no trabalho, cabelo assanhado, despenteado, mal cortado. Isso não significa que cabelos cacheados ou afros estejam mal arrumados, de forma alguma. A gente tem cabelos assim bem arrumados, mas às vezes até um cabelo liso, como esse exemplo que eu trouxe na foto, ele está desarrumado e pode impactar na forma que as pessoas estão vivendo ali no ambiente de trabalho. Essa unha descascada aqui é muito comum. Muito. Você pode sugerir algo assim, começou a descascar, é melhor tirar o esmalte? Exatamente. O que é que eu sempre digo às minhas clientes?
é preferível que você tenha uma unha bem cuidada, mesmo que sem esmalte, do que uma unha descascando. Entendi. A mensagem que passa de desleixo mesmo. A mensagem é de desleixo, de descuido, é de que aquela pessoa correu tanto, não se atentou ao detalhe da unha. E muitas vezes a gente trabalha mostrando as mãos, apontando, explicando em documentos. Então, uma unha descascada, mesmo que não seja consciente aquele julgamento, é inconsciente. Então, a gente tem essa mensagem de desleixo também. O que é que a gente precisa ter cuidado? Da mesma forma que com o excesso de desleixo, com o excesso de seriedade. Porque muitas vezes o pessoal pensa que para trabalhar precisa estar extremamente sério. E não, o excesso de seriedade também pode trazer uma mensagem negativa, de ser uma pessoa muito grosseira, muito chata. Então, ter cuidado e saber equilibrar é importante também. Essa questão até do afastamento, né? Se você trabalha com o público, até com seus colegas mesmo, exatamente. Né? Às vezes o pessoal assume um cargo de chefia e começa a se vestir extremamente sério, achando que precisa, mas nem sempre. Entendi. Certo? E essas duas últimas aí, lingerie aparecendo. Lingerie aparecendo. Ou marcando na roupas extremamente justas e curtas. Não é o ideal para o ambiente profissional, Bruna. Certinho. Agora, para os gestores que estão acompanhando a gente, que tem um bom profissional, porque a gente não está dizendo que quem faz isso não assume bem a sua função, mas às vezes sobressai esses pecadinhos, né, com relação ao que realmente a pessoa exerce, né? Exatamente. O gestor, ele pode dar aquele toque? O que é que ele deve fazer? É bom ter cuidado em relação a esses toques e também entender por que aquela pessoa está se vestindo daquela maneira. Às vezes é realmente algo proposital, como às vezes é só uma falta de orientação. Sim. Hoje em dia, é preferível, inclusive, que se contratem profissionais da área de consultoria de imagem para passar essa orientação para os funcionários de uma forma mais geral e não chegar impondo muitas regras que pode até gerar um desconforto entre os funcionários. Muito bem, vou deixar o Instagram já de Camila. Você está aqui com a fonte certa. @CamilaTejo, obrigada pela participação. Bruna, pelo convite. Um cheiro, adorei. Outro. Até a próxima. Até a próxima. Chegou a hora da nossa despedida. Que programa completaço hoje, hein? Foi muito bom ter a sua companhia. Muito obrigada pelo carinho de sempre. Todo o nosso conteúdo através do nosso site, tvcorreio.com.br. Na sequência, você fica com o Fala Brasil. E amanhã eu tô de volta ao vivaço, às 7h45. Um beijo e não esqueça, quem é do bem se reconhece. Fica com Deus, até amanhã.